paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar mais uma aula da nossa EBT, Escola Bíblica de terça-feira. Hoje vamos falar sobre a lição de número 12, que é a penúltima lição da nossa revista sobre os Salmos. E a lição de hoje tem como título Edificando a Família com o Temor e a Confiança no Senhor. Texto áureo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, verso de número 1. Verdade aplicada. Que as nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Os objetivos da lição: abordar os temas dos Salmos 127 e 128, mostrar a importância de dependermos de Deus e apresentar os benefícios do temor a Deus. Textos de referência se encontra no Salmo 127, verso 1 e o verso 2, Salmo 128, versos 1, 2, 3 e 4. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então vamos aqui para a introdução da nossa aula. Os Salmos 127 e 128 nos levam a refletir sobre a necessidade de reverenciarmos a Deus, de dependermos de Deus e de reconhecermos que Deus age em favor dos seus filhos. Tópico primeiro vai falar sobre o Salmo 127 e 128 e vamos falar aqui sobre os principais assuntos, né? Uma espécie de visão panorâmica aí desses dois salmos. Esses salmos destacam, entre outras coisas, a importância de confiar em Deus, o dever de temer a Deus e a necessidade do senso de dependência de Deus. Esses são os principais destaques desses dois salmos. No tópico 1.1, a gente vai aprender sobre cânticos de peregrinação. Por ocasião das festas judaicas, muitos peregrinos saíam de vários lugares para irem para Jerusalém, para celebrar a festa ou da Páscoa, ou do Pentecostes, ou das Cabanas, que eram as principais, mas também haviam outras festas além dessas três que eu citei. Durante a caminhada, durante essa peregrinação rumo a Jerusalém, esses peregrinos iam cantando os salmos 120 até os 134. Esses salmos estão numa categoria chamada de Shir Hamalot, que significa cântico dos degraus. Esses cânticos serviam para animar, para encorajar os peregrinos durante a caminhada e, ao mesmo tempo, também prover reflexão sobre o caráter de Deus, sobre as obras de Deus. E esses salmos, Salmo 120 até o 134, tinham um vocabulário muito simples e era um modo de auxiliar a lembrança dos feitos do Senhor e também da aliança mosaica entre Deus e o povo hebreu. Assim, por meio desses salmos, do 120 até o 134, Israel, nessa romagem, nesta viagem rumo a Jerusalém,
ia glorificando a Deus acerca dos seus benefícios e exaltando o agir de Deus. No 1:1, vamos observar aqui que o Salmo 127 ele fala sobre a provisão divina para os seus. O Salmo 127 trata da dependência, né, que a gente tem que ter de Deus. Os assuntos do Salmo 127 giram em torno da vida doméstica, pois o Senhor é aquele que cuida da casa e é aquele que provê. Ele utiliza, né, das pessoas, dos homens, para exercer esse cuidado e essa provisão. Mas o cuidador e o provedor por excelência é Deus e não o homem. O Salmo 127 ele é composto de duas partes. A primeira parte está relacionada ao lar, onde se destacam duas maneiras de agir, que é a questão da confiança e da dependência de Deus. E a outra é a confiança também nos esforços humanos. Então, ao mesmo tempo em que eu devo confiar e depender de Deus, eu também tenho que exercer a minha parte, né? Me esforçando, agindo, correndo atrás. E a segunda parte do Salmo 127 está relacionado ou relacionada às alianças. O Salmo 127 trata das famílias que têm essa aliança com o Senhor. Destaca a integridade dessas famílias, o relacionamento entre pais e filhos e o resultado desse relacionamento. Ou seja, a família que tem uma aliança com Deus, uma família que está sendo alicerçada pela palavra de Deus, ela tem um senso de responsabilidade com relação à aliança com o Senhor. Ela tem um senso de responsabilidade de ter uma vida íntegra, ajustada a essa aliança que ela tem com Deus. Isso vai refletir nos relacionamentos familiares entre pais e filhos, entre esposos, né, entre cônjuges. Então, toda a estrutura familiar, se estiver alicerçada nesta aliança que a família tem com Deus, tudo irá bem. O Salmo traz esta realidade. Temos aqui agora no 1:3 o seguinte enunciado: o temor a Deus e a obediência fazem a diferença. Então, o Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. O Salmo 128 destaca em que consiste essa prosperidade. A mulher trabalhando no interior da casa, os filhos estão à volta da sua mesa, há todo um ambiente aqui, né, familiar de modo extraordinário, onde aquela família que teme a Deus colhe resultados excelentes, cada um cumprindo com seu papel. O esposo cumprindo com seu papel, a esposa cumprindo com seu papel, os filhos também. Então há um ambiente aqui ideal para se viver quando se tem o senso de temor a Deus, de reverência, de respeito a Deus. Então, temer a Deus e obedecer a Deus faz toda a diferença na vida da família. Porque quando chegar as adversidades, as dificuldades, né, a família que teme ao Senhor, ela vai vencer todas essas dificuldades. Vamos aqui para o tópico 2. O tópico 2 fala sobre somos dependentes de Deus. Então, destacamos no tópico anterior as características gerais do Salmo 127 e 128. Neste tópico, verificaremos os benefícios de viver na dependência de Deus e em que consiste essa dependência. Então, no 2:1, nós vamos ver aqui que é o Senhor quem edifica. A ideia aqui é o Senhor é quem edifica. Então vamos lá. Estar debaixo da dependência de Deus
é permitir que ele edifique a casa. No Salmo 127, verso 1, na parte A, diz o seguinte: se o Senhor, ali no hebraico é Iavé, então é o Senhor com o qual o povo de Israel tem uma aliança, não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, ainda que o povo de Israel estabelecesse os seus projetos, fizesse os seus planos, somente teriam sucesso se estivessem debaixo da direção de Deus. A Torre de Babel é um exemplo, né, para demonstrar que edificar fora dos planos de Deus leva à ruína. Então, da mesma maneira, nos dias atuais, muitos casamentos se desfazem, famílias são destruídas, né? E isso é um aviso para nós, servos de Deus, para que nós estejamos, né, atentos, dependentes de Deus, vivendo debaixo da orientação de Deus, para que a nossa família, casamento, né, seja sempre firme, seja sempre inabalável. Uma família sem Deus jamais vai experimentar o laço espiritual com que Deus ata os relacionamentos. Deus deve estar em primeiro lugar em nossa vida pessoal, em nossa vida conjugal e em nossa vida familiar. É Deus quem edifica, não é, conforme Salmo 127, verso 1, parte A. Porém, nós temos que fazer também a nossa parte. É disso que se trata aqui esse texto. Então vamos aqui seguindo. Nós temos aqui o Senhor que guarda a cidade. O Salmo 127, o verso 1, na parte B, diz: se o Senhor, outra vez, usa o nome Yahvé, é o Deus com o qual tem uma aliança com o povo de Israel, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Naquele tempo eram construídas as chamadas cidades-estados que exerciam hegemonia. Havia diversas fortalezas cercadas por muros, tinham torres, tinham portões, mantinham sistemas de defesa. Então é disso que o texto está tratando, né? Que as cidades, né, estados, as cidades podiam se fortificar de todos os modos, mas se Deus não vigiasse, se Deus não guardasse, melhor dizendo, em vão as vigias das torres, as sentinelas ali, estavam fazendo o seu trabalho. Então, em primeiro lugar, é Deus quem guarda. Então, de acordo com o comentário bíblico da Bíblia King James, o princípio aqui do Salmo 127, verso 1, parte B, é que nenhum talento, nenhum carisma, nenhum esforço vale a pena se não estiverem sob a bênção do Senhor. O arrogante, ele confia em si mesmo, enquanto o sábio luta e trabalha sob a graça e a orientação de Deus. Tal princípio também pode ser aplicado com relação à segurança diante dos ataques espirituais. Nós devemos vigiar, devemos orar, fazer a nossa parte, conforme nos orienta Mateus capítulo 26, versículo 41 e Efésios 6 e 18, confiando que o Senhor é quem vai trazer para a gente a real vitória. Então vamos aqui para o 2:3. O 2:3 fala sobre o seguinte: ele dá o sono. Então, Salmo 127, verso 2, diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos amados, aos seus amados, o sono. Então, as bênçãos de Deus estão sobre os seus amados, sobre os seus servos. Diante disso, podemos descansar e repousar no Senhor. Não precisamos ficar angustiados com relação às necessidades básicas da vida, porque é Deus quem cuida de nós. O próprio Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículos 13 até o 31, para que nós não ficássemos apreensivos, né? E nem andássemos inquietos, porque o Pai cuida dos seus
Então temos que ter essa confiança, né? Repousar, crendo que o nosso futuro, que o nosso amanhã, é claro que temos a nossa parte, temos que nos esforçar, lutar, mas o nosso amanhã está debaixo do controle do Senhor. Então vamos aqui para o tópico 3. O tópico 3 fala sobre os benefícios do temor a Deus. Vários termos são usados para definir temer a Deus: reverência, respeito, honra, profundo e reverente sentimento de responsabilidade perante Deus, entre outros significados ou definições. Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade dele. Ora, se eu respeito a Deus, se eu honro a Deus, se eu reverencio a Deus, se eu tenho um profundo sentimento de responsabilidade diante de Deus, eu vou procurar fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Vou procurar viver conforme a sua vontade. Então, o Salmo 128, ele destaca vários benefícios para aqueles que temem ao Senhor. O Senhor pede, né, exige que nós o temamos, mas ao mesmo tempo ele traz para nós vários benefícios quando assim fazemos. Então, o primeiro benefício de quem teme a Deus é viver o estado de bem-aventurança. Então, o primeiro benefício é esse, né? Felicidade plena, satisfação completa. Então, o segredo da bênção está numa vida dedicada a Deus, em obediência à vontade de Deus. Jesus falou sobre isso no monte, né, das bem-aventuranças, quando ele falou sobre o sermão das bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12. Então, a felicidade verdadeira não está em coisas, em bens, em riquezas, mas em fazer parte do reino de Deus. A felicidade reside na correta relação com Deus, em servir a Deus de todo o coração e de todo entendimento. Vamos aqui para o 3:2. Comerás do fruto do seu trabalho e irás bem. Então, esse é o segundo benefício concedido aos que temem a Deus. Comerás do fruto do seu trabalho e irás bem. Duas lições nós aprendemos aqui, né? A primeira, embora Deus haja em favor dos seus enquanto dormem, esses devem trabalhar. O trabalho é uma bênção do Senhor. Segundo, aqueles que servem ao Senhor serão bem-sucedidos no seu trabalho. Desfrutarão dos frutos do seu trabalho honesto. Além de ter sustento próprio, vai ser um canal de bênçãos para os que tiverem necessidades, conforme Efésios capítulo 4, versículo 28, bem como desfrutará da bênção do contentamento. Ele vai ter, né, o fruto do seu trabalho e com isso ficará contente. Vamos aqui para o 3:3. Círculo familiar. Então, o terceiro benefício concedido aos que temem a Deus são manifestos no ambiente familiar e influenciam positivamente as gerações futuras. Consequentemente, beneficiam toda a sociedade e nação. O Salmo 128, né, apresenta uma sequência, né? Temor, sabedoria, formação do lar e manutenção. Então, quando eu temo a Deus, eu vou exercer sabedoria suficiente para saber formar, né, um lar que seja sadio. E também Deus vai me dar condições para manter, né, promover a manutenção desse lar. Então, temer a Deus tem total influência no ambiente do círculo familiar, um ambiente ideal para se viver, um ambiente de felicidade, um ambiente cheio das bênçãos do Senhor. Então, concluindo, né? Vamos aqui para a conclusão. Os salmos aqui estudados trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível aos que temem a Deus,
nele confiam e buscam viver de acordo com a palavra de Deus. Amém. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a última aula da revista, né? E vamos falar sobre a lição de número 13, orando pela intervenção divina. Vamos abordar os seguintes tópicos: uma visão panorâmica do Salmo 144, vamos falar sobre a confiança, a oração e a graça de Deus, e sobre a intercessão pelo bem da família e da sociedade. Então, estamos já encerrando a nossa aula. Vamos aqui fazer uma breve oração para Deus abençoar todas as nossas famílias. Falamos sobre o Salmo 127 e sobre o Salmo 128, que tratam, né, da questão familiar, né, sobre a edificação da família com temor e com confiança no Senhor. Que nós tenhamos, né, em mente a necessidade de temer e confiar em Deus no ambiente familiar, na vida conjugal, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, conforme nós estudamos as lições profundas aqui do Salmo 127, 128, que tratam, Senhor Deus, do ambiente familiar, a família vivendo sob o temor do Senhor, a família vivendo na confiança de que o Senhor é quem cuida de fato das famílias e o Senhor é quem de fato é o provedor. Em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja provendo, Senhor Deus, conforme aprendemos aqui no Salmo 127 e 128. Que o Senhor esteja abençoando todas as famílias, em nome de Jesus. Amém.